Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre distribuição de frequência. Bom, qual que é o objetivo? A gente entender o que é e como a gente monta uma distribuição de frequência. Então, quando a gente estuda uma variável, o maior interesse é conhecer a distribuição dessa variável através das possíveis realizações da mesma. Para isso, são utilizadas maneiras de se dispor um conjunto de valores, de modo a se ter uma boa ideia global sobre estes valores, ou seja, sua distribuição. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Que minha distribuição nada mais é do que um resumo dos dados ou um agrupamento dos meus dados, onde que eu consigo obter várias informações dos mesmos, ok? Para exemplificar, vamos pegar a seguinte situação. Quer-se avaliar a distribuição dos funcionários de uma determinada empresa, quanto ao grau de instrução, escolaridade. Então, eu tenho primeiro grau, segundo grau, superior. São o grau de escolaridade que nós encontramos. Para isso, foi feita uma pesquisa na empresa e obteve-se os seguintes resultados. Aqui nós temos o grau de instrução, primeiro grau, segundo grau superior. Nos dias de hoje, a gente pode classificar como ensino fundamental, médio e ensino superior. A contagem de quantos funcionários tem cada grau de instrução. Então, a frequência. Essa frequência é exatamente essa contagem que eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho 12 funcionários, frequência 12, 18 funcionários, frequência 18, total de 36 funcionários. A proporção, que nada mais é do que 12 dividido por 36, 18 por 36 e assim por diante. A porcentagem, nada mais é do que multiplicar minha proporção por 100. Chegar no final, eu tenho 100% das observações. Então, a minha frequência aqui, quando a gente vai trabalhar na distribuição, ela recebe o nome, tá, de frequência absoluta. Quantos funcionários tem o primeiro grau? Quantos funcionários tem o segundo grau? Então, aqui eu tenho uma frequência relativa, absoluta. A frequência relativa é exatamente essa aqui, que é a minha proporção, ou a porcentagem. Então, são duas maneiras de eu representar minha frequência relativa, ok? Então, aqui eu tenho frequência relativa, aqui eu tenho frequência absoluta, aqui eu tenho a variável em estudo, ok? Escrevendo a minha distribuição, tá? De um outro exemplo, por exemplo, é o número de filhos. Então, nenhum filho, um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos, cinco filhos. A frequência absoluta, que é a quantidade de filhos que cada funcionário tem, tá? 0 filhos, 4, um filho, 5, 2 filhos, 7, 3 filhos, 3, 4 filhos, ninguém, e 5 filhos, 1. No total de 20 pessoas pesquisadas. A frequência absoluta, relativa, então eu tenho a frequência absoluta. Da frequência absoluta eu calculo a minha frequência relativa, que é a porcentagem dos 20 observados, dos 20 pesquisados. 4 possuem nenhum filho, então 20%. 5 apenas um filho, 25%. E assim por diante, ok? Então, aqui eu tenho uma distribuição de frequência, onde que os meus dados eles estão agrupados, porém não estão agrupados em intervalo de classe. Estão agrupados, mas sem ser intervalo de classe. Então, aqui é uma maneira de eu representar a minha distribuição de frequência, ok? Bom, pessoal, agora a gente tem que tomar atenção
ficar atento que quando eu vou construir a minha tabela de distribuição de frequência por variáveis contínuas, a gente necessita tomar algum cuidadozinho. Por estarem observações distribuídas em um intervalo de medida, é necessário agrupá-las em intervalo de classe, diferente do exemplo anterior que eu passei, tá? Para depois proceder à contagem, encontrar a frequência relativa, a frequência absoluta, a média dos intervalos e assim sucessivamente, tá? A escolha dos intervalos é atribuída a uma familiaridade do pesquisador com os dados, que ele vai poder indicar melhor quantas classes ou quais classes ele vai ter, ou quantos intervalos, se você preferir esse termo, tá? Será usado. Na prática, acontece de utilizar entre 5 e 15 classes, tá? Pois menos é muito pouco e mais é muita classe, fica muito extenso, ou a gente não consegue reunir de uma forma legal os dados, tá? Então, menos que 5 pode ocultar dados significativos, tá? Porque fica muito juntinho, então fica muito pequenininho, a gente não consegue enxergar o que é de importante. E mais que 15 torna a apresentação muito detalhada, então a gente não está resumindo os dados. Então, o ideal é entre 5 e 15, ok? Então, a regra matemática usada é o intervalo de classe, tá? Eu tenho a amplitude total da minha observação dividida por um número de intervalo de classe. Bom, alguns autores usam aqui o intervalo de classe ou a minha amplitude da classe raiz quadrada de n. Porém, se isso aqui for maior que 15 ou menor do que 5, não é viável, então eu tenho que jogar pelo menos para 5, tá? Então, por exemplo, se n 40, o intervalo de classe é 6,32. Então, ele é dotado o número 6, porque não dá para eu fazer essa divisão aqui, número quebrado. Então, o ideal é sempre um número inteiro, na verdade. Então, como aqui não deu o número inteiro, a minha raiz de 40, eu vou aproximar pela melhor aproximação, usando as regras matemáticas de arredondamento. Abaixo de 5, então eu vou pegar o menor inteiro. Acima de 5, o próximo inteiro maior. Tá? O problema em utilizar essa regra é quando nós temos valores acima de 250 observações. Tá? Que aí eu tenho observação grande demais. Então, assim, na prática, a gente não coloca amplitudes diferentes no intervalo de classes, sempre todas as classes com mesma amplitude, tá? Não existe classe vazia, tá? Então, assim, vamos ter lacuna, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, e nenhuma vazia, tá? A gente não vai considerar nenhuma observação em duas classes. Eu não posso contar duas vezes, tá? Então, por exemplo, coletando-se na mesma empresa, que a gente já falou dos funcionários, os valores dos salários e número de salários mínimos, tá? Da região. Percebendo pelos funcionários que tem uma variação de 4 até de 23 e 40. Então, assim, ele está rodando uma grande variação de salário mínimo. Se eu fazer minha contagem, eu tenho 36 observações. Bom, para minha amplitude, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha maior, que é 23,40, e subtrair de 4. Então, aqui eu vou ter a amplitude das minhas observações. Então, essa continha aqui vai me dar 19,4. Então, essa daqui é a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor número. Todas as minhas observações têm que estar compreendidas
nesse intervalozinho aqui. Tá? Ela tem essa distância entre o maior e o menor, que a gente fala amplitude, mas é a distância entre o maior e o menor ponto, ou observação, ok? Então, aqui, ó. Então, aqui a continha, que eu estava comentando anterior, 19. Então, o número, o intervalo de classe, ele vai ser a minha amplitude sobre o número de elementos de intervalo. Então, eu vou considerar 5 intervalos, porque eu tenho poucos elementos, 36, tá? Então, eu vou fazer aqui. Como a divisão deu 3,88, não dá para eu fazer uma distância de um ponto para o outro de 3,88. É complicado. Então, a gente faz o quê? A gente arredonda para 4. Então, eu tenho amplitude de cada intervalo de 4. Então, meu intervalo vai começar 4 mais 4, 8. De 8 mais 4, 12. Mais 4. E assim vai, ok? Então, aqui eu tenho 5 intervalos de classe. Então, vai ter de 4 a 8, de 8 a 12, tá? Aqui não é 128, é 12. Aqui de 12 a 16, 16 a 20, de 20 a 24. Bom, esse entra, o 8 não entra aqui, o 8 entra no segundo, o 12 não entra no segundo. Então, vai estar sempre dessa forma. O 24 tem que ser um pouquinho maior que a minha observação. Por quê? Nenhuma observação pode ficar de fora das minhas classes. E aqui eu vou contar quantas observações eu tenho em cada intervalo, que vai me dar a minha frequência. Então, no primeiro em classe tenho 10, na segunda eu tenho 12, tenho 8, e assim sucessivamente. Vou fazer uma contagem de quanto elemento tem em cada classe. Feito isso, eu tenho a minha classe, a minha frequência, e eu vou calcular a minha proporção. Então, eu tenho minha frequência absoluta e vou calcular a minha porcentagem, que é a minha frequência relativa. Então, aqui eu tenho uma distribuição de frequência simples. Ah, eu posso aumentar essa distribuição de frequência? Posso. Posso calcular o ponto médio, que é a minha observação xi, de cada ponto. Então, no caso, nessa daqui, seria o quê? 8 menos mais 4 dividido por 2, teria 6. Aqui foi uma copiazinha de lá de trás. 8 e 12, meu ponto médio, 10. 12 e 16, 14. 16 e 20, 18. 20, 24, 22. Então, aqui eu tenho meu xi, que é algo que eu posso estar calculando. Feito esse daqui, para eu calcular a média. Lembrando que a minha média vai ser xi vezes fi, somatória, dividido pela somatória de ni. No caso aqui, no ni. Tá? Que seria o 36. Aqui eu tenho a média das minhas observações, porque meus dados aqui estão agrupados, então eu sempre tenho que pegar o meu ponto médio. Então, eu posso usar essa distribuição para colocar aqui, ó, o meu xi, a minha média, meu xi, ni, para calcular a média. Eu posso já aproveitar minha tabela para poder aumentar, para calcular o meu desvios, e assim, o que eu precisar de dados, eu posso fazer uma tabela única e calculando tudo junto, ok? Se eu tiver uma observação, que meu n é 100, por exemplo, se eu pegar como intervalo de classe a raiz de 100, vai me dar 10. Bom, mas eu posso considerar, dependendo da minha amplitude, eu posso isso aqui, a minha amplitude pode ser 40, 39, é uma amplitude pouca e pouca observação. Eu posso considerar o meu número de intervalo de classe igual a 5, número mínimo que é entre 5 e 10 e 15. Então, eu posso fazer essa consideração e
5, usar aquela formulinha, né, que vai ser a minha amplitude, 40 dividido por 5, para achar meu IC. E assim sucessivamente, exatamente com a formulinha que eu passei no início para vocês. Então, toma cuidado, porque se eu usar aqui 10, isso aqui é o meu intervalo, amplitude de cada classe, e não o intervalo, quantidade de intervalos que eu vou ter. Então, eu tenho que tomar cuidado que o meu IC não é a amplitude dos intervalos, e não a quantidade de intervalos, ok? Muito cuidado com esses pequenos detalhes. Bons estudos a todos.